Olá, queridos! Bem-vindos, então, a mais uma aula do nosso maravilhoso mundo do direito penal. Eu tô morrendo de nervoso, vocês não fazem noção. É a primeira vez que nós fazemos uma live, né? Então, eu tô, assim, bem nervosa. Os meus auxiliares, né? Eu quero agradecer a minha amiga e companheira e que me ajuda bastante nessa parte, a Rodriele, e o meu filho Caleb, a Radassa e o Danilo, que aguenta minhas noias. Então, esse povo que tem que me aguentado para que eu possa fazer isso para vocês, certo? E hoje, então, nós vamos fazer a gente vai terminar o nosso conteúdo de prescrição, mas nós iremos fazer os exercícios, certo? E então vamos lá resolver esses exercícios. Então vamos lá, vamos fazer a leitura. Fala o seguinte, ó. Nosso primeiro problema, ele fala o seguinte: por furto qualificado acontecido em 10 de janeiro de 2011, o senhor e a senhora Smith, nome criativo, né? Vocês já sabem que eu amo esses nomes, né? Foram processados. Denúncia foi recebida em 3/2 de 2012, sobrevindo em 24/5 de 2013, sentença que condenou o senhor Smith a pena de 2 anos de reclusão e 10 dias multas, sem recurso das partes. Quanto à senhora Smith, menor de 21 anos à data do crime, o processo foi desmembrado para instauração de incidente de insanidade mental, que ao final considerou plenamente imputável a senhora Smith. Então, foi condenada pelo mesmo delito às penas de 2 anos de reclusão e 10 dias de multa, por sentença publicada em 21/3 de 2014, que se tornou definitiva para as partes em abril do mesmo ano. Pergunta: houve PPP para a senhora Smith? Se sim, em qual espécie? Fundamente. Primeira coisa, vamos marcar as datas, porque são elas que são importantes na hora da gente colocar na linha do tempo. Então, eu tenho aqui para o senhor Smith, certo? E para a senhora. Depois, eu tenho o recebimento da denúncia. Aqui, ó, recebimento da denúncia, dia 3/2 de 2012. E uma sentença para o senhor Smith, só para ele, ó, dia 24/5 de 2013. E condenou ele a uma pena de 2 anos e 10 dias multas, tá? Diz que não teve recurso. Para a senhora Smith, olha o que ele fala. Menor de 21 anos na data do crime, né, na data do fato. Importante. O processo foi desmembrado para instauração de incidente, tal. Voltemos lá. Então, condenou ela a 2 anos de reclusão e 10 dias multas. E a sentença foi publicada dia 21/3 de 2014. Na última aula que nós tivemos sobre prescrição, nós trouxemos um esqueletinho que marca os 10 passos para você poder encontrar o prazo prescricional. Então, nós começamos com ele, certo? Então, vamos lá. Dani, o que é esses negócios doidos aí? Então, vocês já vão entender. Vamos um por um. Então, nós temos aí os 10 passos que eu passei para vocês para encontrar, então, o prazo prescricional, certo? Então, vamos lá. Qual que foi o crime? Um furto qualificado em concurso de agentes. Esse crime está previsto lá no artigo 155, parágrafo 4º, inciso 4º. Houve sentença penal condenatória? Vamos lá ver? Para ambos. Só um minutinho, gente. Só um minutinho, gente. Tá dando um BOzinho aqui. Ah, tá. O meu assistente Caleb, a câmera tá na vertical. Tem que mudar.
Isso. Obrigada. Só um minutinho, gente. A gente já vai ajeitar a câmera para vocês. Pode continuar? Então tá. Então vamos lá. Vamos voltar lá, então, a nosso problema. Vamos lá. Olha o que ele fala. Então, eu tenho um furto qualificado, certo? E onde o senhor e senhora Smith. Então, eu tenho um furto qualificado feito por... Certo? Por quem? Por duas pessoas. Então, eu tenho furto qualificado em concurso de agentes. Por que eu tenho que colocar isso, Dani? Porque é extremamente importante. Porque nós temos alguns fatores que influenciam na pena e eu preciso saber disso, certo? Então, coloque sempre isso. Coloque o crime e tudo quanto ele trouxer sobre o crime. Então, se for concurso de agentes, você coloca. Se for crime continuado, né, ou concurso de crimes, você também deve colocar. Por quê? Porque isso influencia. A gente sabe que são fatores que influenciam, certo? Houve sentença penal condenatória? Nós lemos no problema que houve para ambos, certo? Você deve estar com o problema aí na mão e você pode perceber que houve para ambos. E trânsito em julgado para acusação? Também houve trânsito em julgado para ambos, certo? E trânsito definitivo? Nós vimos também que foi para ambos. E a prescrição? O problema já me disse qual prescrição que ele quer. Ele quer a prescrição da pretensão punitiva. Ele quer saber se houve prescrição na pretensão punitiva, a nossa PPP, certo? Pena do crime. Ele não falou qual das PPP ele quer. Então, eu tenho que fazer as duas análises. Se for em abstrato, eu vou pegar o quê? De 2 a 8 anos, que é o que o crime prevê. E por conta disso, eu pego a pena máxima em abstrato, que nós sabemos que é 8 anos. Se for a retroativa ou a superveniente, qual que eu vou usar? Vou pegar a 2 anos e mais 10 dias multas, que foi o que ele falou. Certo? Tudo certo aí, né, pessoal? Vamos continuar. Causas de aumento e diminuição de pena. Lembra que eu falei para vocês que quando houvesse as causas de aumento e diminuição de pena, são fatores que influenciam no prazo. Então, o que acontece aqui? Se eu for analisar a PPP em abstrato, eu tenho que analisar todas elas. Qualquer causa de aumento e diminuição de pena. Agora, se eu estiver analisando a PPE, ou seja, a prescrição da pretensão executória, eu vou olhar apenas o artigo 70 e 71, que trata do concurso formal e do crime continuado. Mas para nós não faz diferença, porque não fala de nenhuma causa de aumento e diminuição de pena, certo? Idade. O senhor Smith, ele não fala nada. Então, eu desconsidero, uma vez que o problema não me trouxe a idade do réu. Agora, da senhora Smith, ele deixa bem claro o quê? Que ela era menor de 21 anos na data do fato, na data do crime. E o que é de acordo com o artigo 115, o que acontece? A gente sabe que a idade também é um fator que influencia o prazo prescricional. Por quê? Porque ele reduz o prazo prescricional. E prestem atenção, gente, é o prazo prescricional pela metade, certo? Então, olha só, para o senhor Smith não fala nada. Então, para ele não vai haver diferença. Para a senhora Smith, o que vai acontecer? Eu vou reduzir o prazo pela metade, certo? E a reincidência? Não fala nada. Então, eu nem preciso me esquentar com ela. E o prazo prescricional? Agora eu pego esse prazo prescricional e faço o quê? Vou lá para aquela nossa tabelinha do artigo 109. Então, vamos para ela? Olha lá. O senhor Smith, a pena foi de 2 anos e 10 dias multas. Então, eu vou lá no meu prazo prescricional. Então, 2 anos, quando a pena for igual a 2 anos, não é isso aqui? O que acontece? O crime prescreve em 4 anos, certo, gente? Então, eu venho aqui, ó, o prazo prescricional para ele é 4 anos.
Já para a senhora Smith, olha que isso para ele e para ela. Dani, não era para a mesma coisa? Por que você colocou para ela os 2 anos? Porque não foi dito que para ela o prazo prescricional faz o quê? A idade dela no dia que ela cometeu o crime, ela era menor de 21 anos. Porque ela era menor de 21 na data do fato, o prazo prescricional dela vai ser reduzido, então, pela metade. Então, vamos analisar isso agora na linha do tempo, certo? Então, eu venho aqui, ó, e coloco a data, certo? Do dia da consumação. Então, eu sei que tem aqui, foi dia 10/4/2011. No dia 3/2/2012, foi o recebimento da denúncia, certo? Dia 24/5/2013, houve o quê? O trânsito em julgado apenas para o senhor Smith, certo? Gente, olha que chato, apareceu ali a resposta. Não era para aparecer resposta, viu? Que ranço que eu queria perguntar para vocês. Agora vocês já sabem a resposta. Mas tudo bem, eu vou continuar explicando, porque talvez vocês... Ah, Dani, por que não houve? Vamos entender aí o porquê que não aconteceu, tá? Era para aparecer só no final. Mas problemas técnicos. Nossa primeira live sempre acontece. A gente tá aqui quase tendo um infarto, vocês não fazem noção. Mas vamos lá. Então, para o senhor Smith, transitou em julgado dia 24/5/2013. Já para a senhora Smith, lembra que a gente leu no problema? Que houve o quê? O processo dela foi separado porque foi feito foi alegado, né, um problema e por conta disso, de insanidade, o processo foi separado, certo? E aí, gente, o que eu tenho que analisar aqui? O processo para ela prescreveu, então, dia 21... Desculpa, prescreveu não. Transitou em julgado dia 21/3/2014. Certo? Então, vamos lá, ó. Aqui e aqui ocorreu o quê? Nesse lapso temporal, a gente pode analisar que foi mais ou menos ali... deu o quê? Não chegou a dar 1 ano, certo? E aqui, entre o recebimento da denúncia... E a queixa foi o quê? Do senhor Smith, certo? Ai, meu mouse sumiu. Gente, só um minutinho que o meu mouse sumiu. O que acontece aqui, gente? Ocorreu o quê? Ocorreu entre... Vamos lá, já a gente volta ali e eu marco ali para vocês, tá? Então, entre o recebimento da denúncia e o trânsito em julgado para o senhor Smith, o que vai acontecer? Vai ter o quê, gente? Passado aí, a gente viu que passou 3 anos, certo? O prazo prescricional para o senhor Smith é quanto, gente? Que nós vimos no slide anterior? 4 anos. Então, para ele, o quê? Não houve a prescrição. Já para a senhora Smith, certo? Vamos analisar o prazo prescricional para ela. O prazo prescricional para ela foi o quê? O prazo prescricional para ela tá aqui, ó. Aqui o dela, não é? Dani, mas o dela então foi quanto tempo? Ó, o do senhor Smith seria aqui, não seria? O dela, o recebimento da denúncia dela foi aqui e o trânsito em julgado para acusação dela foi aonde? Foi aqui. Entre esse dia, certo? Desculpa, entre esse dia e esse dia, houve quanto tempo? Dani, passou aí 2 anos, mais de 2 anos. Vamos voltar lá no slide anterior, onde eu vejo o prazo prescricional? Para ela é de quanto? Ah lá, para ela é de 2 anos. Dani, então você me disse que passou 2 anos aqui. Então ocorreu prescrição para a senhora Smith. Por que você colocou que não ocorreu? Olha lá, porque o que acontece? Tá vendo esse detalhe aqui do senhor Smith? Ó, esse prazo prescricional, quando interrompeu para ele, interrompeu também para ela. Por que interrompeu também para ela? Porque o artigo 117, parágrafo único, fala isso.
Quando interrompe para um dos agentes, interrompe para todos. Olha só que pegadinha. Por quê? Porque se você ia analisar o quê? Você ia analisar achando que prescreveu para quem? Que havia prescrito somente para ela. Havia, ó, passou todo esse lapso. Recebimento da denúncia e a sentença penal condenatória para ela, passou um lapso temporal aí de 2 anos. Ela é menor de 21 na data do fato, prescreveu. Acontece que eu tenho uma questão aqui. Por quê? Porque eu tenho um bendito, o quê? Senhor Smith aqui, ó, dizendo que como interrompeu para ele, interrompeu também para ela. Certo? Deu para entender, pessoal, o que aconteceu aqui? Então, eu tenho que analisar, por isso que eu falei para vocês, na hora que vocês forem lá no esqueleto, certo? Vocês têm que fazer o quê? Vocês têm que anotar. Se eu não analiso que eu estou diante de um concurso de agentes, eu ia falar o quê? Houve prescrição para a senhora Smith. Mas, como eu disse que é um concurso de agentes, por conta disso, o que tem? Eu tenho, então, um concurso de agentes que está me falando o quê? Que tá toda vez que interrompe para um, interrompe para outro. Certo, pessoal? Alguma dúvida? Alguma dúvida aí? Oh, alguém perguntando alguma coisa? Tudo certo? Então tá, vamos continuar então. Então, esse é o nosso problema 1, tá? Desculpe aí, é mouse que tem que trocar, a gente testa e na hora sempre acontece essas coisas. Gente, eu tô tendo quase um treco, vocês não fazem noção. Vamos lá. Problema 2. Mévio, nosso amigo Mévio. Então, Mévio, em 20 de maio de 2012, culposamente atirou em sua mulher que veio a falecer em 23 de 5 de 2012. Em 23 de 5 de 2016, o juiz recebeu a denúncia contra a Mévio. Então, vamos lá já grifar as datas. Ó, 20 de 5, certo? Ele foi o quê? Ele atirou nela e ela morreu só em culposamente, tá? Atirou nela dia 20, e ela faleceu dia 23. Dia 23 de 5 de 2016, o juiz fez o quê? Recebeu a denúncia. Então, eu tenho uma causa interruptiva aqui, ó, contra a Mévio. A sentença transitou em julgado, certo? Condenou o Mévio à pena privativa de liberdade de 2 anos de detenção. As perguntas. Levando em conta as datas apresentadas acima, quando foi o termo inicial da PPP? No dia 20 ou dia 23? E fundamente. Houve PPP? Se afirmativo, em qual modalidade? Fundamente. Então, vamos lá. Então, vamos para os nossos 10 passos para encontrar primeiro o prazo prescricional. Eu quero, para saber se houve prescrição, eu preciso saber do prazo prescricional, certo? Então, qual que é o crime aqui? Homicídio culposo, certo? Foi o que o problema me trouxe. Houve sentença penal condenatória? Houve. Trânsito em julgado para acusação? Também. Trânsito em julgado definitivo, Dani? Também. Prescrição. O próprio problema me disse qual que ele quer. Ele quer saber se houve o quê? A PPP, a prescrição da pretensão punitiva. Aí eu tenho que ir lá e pegar os dois, certo? Porque ele não falou se é em abstrato ou se é retroativo ou superveniente. Então o que eu faço? Eu vou lá e pego. O crime de homicídio culposo tem uma pena de 1 a 3 anos. Então eu vou lá e coloco ali. Já o juiz determinou na sentença dele uma pena de 2 anos. Então eu coloco isso. Aí, causas de aumento e diminuição de pena? Não tem. Então eu não preciso analisar. Idade? Também não me fala nada. Não preciso mexer. Reincidência? Não fala. Aí eu vou para a nossa tabela do prazo prescricional. Então vamos lá. Se for a PPP em abstrato, certo? O crime prescreve em 8 anos. Dani, por que 8 anos? Porque, olha aqui, eu não falei que o crime, a pena máxima em abstrato é 3 anos? Então, vamos lá na nossa tabela. Quando o crime, ó, for menor ou igual a 4 e maior que 2, prescreve em 8 anos, certo? Ali, o juiz o crime me traz
o crime tem uma pena de 1 a 3 anos. Então, 3 é menor que 4, mas é maior que 2, então prescreve em 8 anos. Mas o juiz também determinou uma pena. Qual foi a pena? De 2 anos, certo? E 2 anos, ó, quando a pena for menor ou igual a 2, o crime irá prescrever, então, em 4 anos. Então, eu coloco as duas. Por quê? Porque daí eu vou pegar esses 2 prazos prescricionais que eu achei e vou lá na minha linha do tempo. Por quê? Porque é lá na minha linha do tempo que eu vou analisar se houve ou não prescrição. Certo? Então, aí agora já não apareceu a resposta. E agora deu certo, ó. Agora vocês que vão ter que responder, certo? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu preciso saber. Aqui ele me trouxe 2 datas. O dia do fato, né? O dia que o Méville culposamente, né, atirou na mulher dele. E o dia da consumação, tá? Então, o dia do fato foi dia 20/5, mas o crime se consumou só dia 23/5. O recebimento da denúncia foi dia 25/5 de 2016 e ele me disse só que houve trânsito em julgado, mas não me disse o quê? Não me disse nenhuma data, apenas que transitou em julgado. Vamos analisar qual que é o prazo nesse período. Desculpa. É isso, nesse período, 3 dias. Prescrição de 3 dias, não houve, tá? Entre esse e esse, nós temos aí 4 anos, um pouquinho mais de 4 anos, certo? Então, vamos na nossa primeira pergunta. Eu quero saber qual que é a data. Dani, tá aí. Você respondeu que é dia 23/5 de 2012. Por que é dia 23/5 de 2012 e não dia 20/5 de 2012? Porque o artigo 111 fala que eu considero a data da consumação. No dia que eu falei essa aula, eu ainda até falei para vocês, a regra geral do Código Penal é o tempo do crime ser determinado pelo dia da ação ou omissão, ainda que outro seja o resultado. Tá lá no artigo 4º, certo? Mas a prescrição tem como termo inicial diferente, então ela foge à regra. Por quê? Porque ela leva em conta o momento da consumação e não da ação ou omissão. Então, neste caso, eu vou utilizar o dia 23/5 e não o dia 20/5, certo? Próxima questão. Nossa, só um minutinho. Ô, filho, a folha ali de perguntas, traz ela aqui pra mim não precisar ficar voltando o slide. Obrigada. Então, vamos lá, ó. Houve prescrição da pretensão punitiva? Sim, afirmativo. Em qual modalidade? Tá. Dani, você disse que o nosso prazo prescricional era para ela, que nós vimos ali, né? Vamos lá ver? Qual que é o nosso prazo prescricional? Ah lá. Então, se eu for analisar a PPA, 8 anos. Se eu for analisar a PPR ou a PPS, 4 anos. Ai, voltou. Certo? Então, ou é 8, certo? Ou é 4. Eu tenho esses dois aí. Dani, o lapso temporal aqui foi de 4. Certo? Então, prescreveu. Eu só tenho 8 ou 4, mas será que prescreveu? Mesmo? Por quê, Dani? Olha a pegadinha que tem aí. Hoje eu só trouxe questões com muitas pegadinhas, para vocês verem. Isso são questões de concurso, tá, gente? Às vezes eu mudo data, eu mudo alguma coisa, como vocês já sabem, né? Mas a gente acaba trazendo questões de concurso para vocês analisarem, tá? E no exame da ordem também cai. Então, quando a dica é, apareceu muitas datas, fiquem atentos à prescrição, tá? Vamos lá. Olha só. Então, o que acontece aqui? Mesmo que entre a data da consumação e o recebimento da denúncia tenham se passado 4 anos, foi isso que nós vimos, né? O prazo prescricional deste período que deve considerar é a da PPA. Portanto,
Portanto, a pena máxima em abstrato. Dessa maneira, deve ser usado 8 e não 4 anos, conforme o artigo 110 caput. Dani, não entendi nada do que você disse. Não entendi por que você vai usar o 8 e não o 4. Vou explicar para você por que você vai fazer isso. Olha só. Gente, só um minutinho. Pronto, consegui arrumar aqui. O que vai acontecer aqui, gente? Por que eu vou usar o 8 e não o 4? Porque o artigo 110, eu não lembro não sei se você lembra, ele fala que eu analiso a PPP aqui, a PPP retroativa nesse lapso temporal. Nunca, inclusive o artigo fala, jamais entre o recebimento e o dia da consumação. Todas as vezes que eu for analisar esse período aqui, ó, vou até mudar a cor. Vamos pôr o quê? Vamos pôr um roxo, certo? Para não esquecer jamais. Toda vez que eu for analisar esse período, que é do dia da consumação ao recebimento da denúncia ou queixa, o que vai acontecer? Eu tenho que levar em conta a pena máxima em abstrato. Por quê? Porque para PPR sempre vai ser analisado, ó, aqui. Só aqui que eu posso analisar. A PPR aqui e a superveniente daqui para cá. Certo? Deu para entender, gente? Alguma dúvida aí, Rô? Pessoal perguntando? Pode continuar? Então, vamos lá. Daniele, a minha xará. Vamos ver o que a Daniele, minha xará, cometeu de delito. Certo? Vamos lá. Daniele foi presa em flagrante. Vamos lá já grifando, né? Em flagrante pela prática de 3 crimes em concurso material. Ó, ele não me disse os crimes, mas disse que foi em concurso material. Certo? O que é um concurso material? Pessoal que fez aí, tá estudando o penal 3, tá estudando a parte da sanção penal, o que é o concurso material? Quando eu tenho várias ações e vários crimes, certo? O que eu faço? Eu somo, o juiz vai lá, dosa a pena de cada um deles separadamente e soma ao final. Isso é um concurso material. Então, eu tenho várias ações que resultam em vários crimes. Certo? Então, ele fala o seguinte, desses 3 crimes foram impostas as seguintes penas: 3 anos, 2 anos e 6 meses. Essas penas somadas, porque é isso que o concurso material faz, né, em razão do concurso material, totalizaram 5 anos e 6 meses de reclusão. Ela tinha, ó, detalhe, 20 anos na data dos fatos. Importantíssimo. E 24 anos na data da sentença condenatória. O recebimento da denúncia, então eu tenho mais um lapso temporal aqui, ó. O recebimento da denúncia foi dia 20/5/2011. E a sentença condenatória foi dia 20/5/2015, que transitou em julgado para a parte sem recurso. Então, houve trânsito julgado. Levando em conta os dados acima narrados, diga se houve prescrição. Se for afirmativa, qual prescrição ocorreu? Fundamente todas as suas respostas. Então, vamos lá. Então, 10 passos para encontrar o prazo prescricional. Gente, esse esqueletinho, você vai falar assim, nossa, Dani, toda vez que você vai fazer uma prescrição, você faz esse esqueletinho? Faço. Faço por quê? Porque ele não me deixa esquecer de nada. Quando a gente vê 3, 4 problemas, assim, um seguido do outro, você fala assim, enche o saco ficar colocando esse esqueletinho. Mas ele é muito importante porque ele não deixa você esquecer de nada. Por quê? O problema da prescrição, pessoal, não como é que eu posso dizer? Não é ir lá na tabela e ver o prazo prescricional só. O problema é que tem vários detalhes, né? E o perigo mora nos detalhes,
Os alunos falam que é pegadinha. Eu gosto de chamar de detalhes, né? Então, o que que acontece? Esses detalhes é que vão influenciar a minha análise do prazo prescricional. São os fatores, é concurso de crime, é concurso de agente, as causas interruptivas, as causas impeditivas. Então, é isso que deixa a prescrição, como vocês dizem, mais difícil. Mas se eu não esquecer disso, certo? Se eu não esquecer desses prazos e fazer esses 10 passos, gente, dificilmente você vai errar. Vai dar certinho, pode confiar, certo? Vamos lá. Então, qual que é o crime? Ele não me disse, só disse que eu tenho 3 crimes. O crime A, o crime B e o crime C em concurso de crimes, certo? Concurso material. Então, são várias ações com vários resultados. Foi o que ele me disse. Houve sentença penal condenatória? Sim. Trânsito em julgado para acusação? Sim. E trânsito em julgado definitivo, certo? Porque ele falou que não teve nem recurso para as partes. Prescrição. O problema não me disse. Como houve todas, certo? Houve sentença penal condenatória, trânsito em julgado para acusação e trânsito definitivo, eu preciso verificar todos. Então, eu preciso analisar o lapso temporal, certo? Pena do crime. Eu já sei que a PPP em abstrato eu não vou usar. Por que, Dani, que você já sabe que a PPP em abstrato você não vai analisar? Porque ele não me disse a pena máxima em abstrato dos 3 crimes, de cada um dos crimes. Ele disse? Não, ele não me disse. Como ele não me disse, eu já posso desconsiderar a PPP em abstrato. Então, ou vai ser retroativa / superveniente ou a executória. Então, aqui ele me deu o seguinte, ele me deu que o crime A teve uma pena de 3 anos, o crime B teve uma pena de 2 anos e o crime C teve uma pena de 6 meses. E somadas, por conta do concurso material, certo? Contabilizam 5 anos e 6 meses. Causas de aumento e diminuição de pena, não fala nada. Idade. A nossa agente, certo? Ela era o quê? A Dani era menor de 21 na data dos fatos. Olha só, menor de 21 anos na data do fato e possuía 24 anos na data da sentença. Detalhe, pegadinha. Se eu não lembro dessa bendita dessa data e não lembro que o artigo 115 fala que reduz pela metade quando a gente for menor de 21 na data do fato e maior de 70 na data da sentença, eu vou confundir aqui. Se eu não lembrar que eu só vou analisar a data da sentença quando a gente tiver 70 anos, eu vou dar uma caída aqui. E agora? 21 na data do fato e 24 na data da sentença. Qual a idade que eu vou usar? Então, a banca quis brincar com você. Quis colocar um detalhe. Mentira, Dani, isso é pegadinha. Não, é detalhe. Para ver se vocês estão atentos, certo? Então, vamos lá. Aqui é 21. Por quê? Porque o artigo 115 fala se o agente tiver 21, né, for menor de 21 na data do fato, a pena será reduzida. Desculpa, a pena não. O prazo prescricional será reduzido pela metade. Então, nesse caso, vai contar. Por quê? Porque a Dani era menor de 21 na data do fato. Reincidência? Não fala. Prazo prescricional, então eu vou analisar a minha tabela. Então vamos lá. Dani, quanto número? Eu vou fazer o seguinte, nós vamos fazer 2 análises aqui. Das penas separadas e a pena total. Por quê? Porque o problema me trouxe isso, ele não trouxe. Ele me trouxe as penas separadas e a pena total somada. Então, ele disse que um crime, a pena foi de 3 anos. Um crime de 3 anos, o prazo prescricional seria em 8 anos. Por que seria em 8 anos? Porque tá aqui, ó. Menor que 4, maior que 2. Que é os nossos 3 anos, prescreve em 8. 2 anos, quando for o quê? Menor ou igual a 2, prescreve em 4. E 6 meses, quando for menor que 1 ano, em 3 anos. Certo? Só que, o que acontece aqui? A nossa agente, como nós vimos, era menor de 21 anos na data do fato.
Como ela era menor de 21 na data do fato, eu tenho que pegar esse prazo. Ó, perceba que eu pego o prazo, gente. Eu não vou pegar o quê? A pena. Vou pegar o prazo e reduzir ele pela metade. Então, vai ficar o quê? 4, 2 e 1 ano e meio. Certo? Só que ela me trouxe a pena total também, que é de 5 anos e 6 meses. E aí, 5 anos e 6 meses, eu tenho o quê? Uma pena menor que 8, mas maior que 4, que vai prescrever, então, em 12 anos. Como nós vimos, a idade influencia, então essa pena prescreveria em 6 anos. Certo? Ah, só não tá ali, ó. Acho que eu comi, fiquei com fome. Deixa eu ver se vai aparecer. Ah, apareceu, olha lá. Não comi não, fiquei com fome não. É que eu coloquei uns negócios ali e acontece, gente. É a nossa primeira live, né? Então, levem em consideração, tá? Então, o que acontece aqui, gente? Ó, olha ali, o dia da consumação. Ele não me trouxe a data, certo? Mas ele disse que o recebimento da denúncia foi dia 20/5/2012 e o trânsito em julgado definitivo dia 20/5/2015, certo? Qual que é o lapso temporal aqui? Nós temos, então, ali um pouco mais de... Vai dar o quê? Deixa eu ver se tá certo aqui. 3 anos, é isso? É 2015? Tá, isso mesmo. 4 anos, né? 3 anos não, né? Fugiu da escola? Não, 4 anos. Certo? Então, nós temos aí 4 anos. É que matemática pro povo do direito, a gente sabe, né? Um negócio assim, mais ao vivo ainda, então leve em conta. 4 anos. Vamos voltar, então, só um pouquinho, lá para nosso prazo? Olha só, qual é o X da questão desse problema? Qual que é a nossa pegadinha aqui? Certo? Ele pergunta se ocorreu, certo? Prescrição. Se a Daniele teve prescrição, né? E mandou fundamentar. Tá escrito aqui que o quê? Que ocorreu... Deixa eu só limpar aqui, gente. Espera só um minutinho. Aí. Que ocorreu prescrição da pretensão punitiva retroativa para todas as penas. Então, aqui, que nós vimos que foi um lapso temporal de 4 anos. Por que ocorreu? A pegadinha desse problema tá em você não somar as penas. O problema, inclusive, traz as penas somadas para você, para te pegar, certo? Para ir lá e te induzir ao erro, para você usar a pena de 5 anos e 6 meses. Nós vimos que se fossem 5 anos e 6 meses, o que ia acontecer com o lapso temporal? Olha lá, ó, ia ser de 6 anos, certo? Mas foi de 6 anos, gente? Não. Por quê? Porque eu levo em conta cada uma das penas separadamente. Por quê? Porque o artigo 119 do Código Penal, que trata sobre isso, ele fala isso. Ele afirma que quando houver concurso de crimes, a prescrição ocorrerá sobre a pena de cada um deles isoladamente. Então, eu tenho que prestar atenção. Por quê? Porque o concurso de crimes faz diferença na hora de eu analisar a minha prescrição. Então, aqui houve prescrição? Houve. Se eu tivesse somado as penas, como o próprio problema me traz essas penas somadas por causa do concurso de crimes, o que ia acontecer? Eu ia ter um prazo prescricional de 6 anos, certo? E eu ia falar assim, não, Dani, não teve prescrição, certo? Não ocorreu prescrição. 6 anos não houve prescrição. Ia estar certa a minha resposta? Não, acho que não, ia dançar. Por quê? Porque eu tenho que analisar elas, cada uma separadamente. Certo, pessoal? Alguma dúvida até aí? Não? Posso continuar? Então, vamos lá. Próximo problema, então. Juliana, no dia 1º de novembro de 2012, então, nós temos aqui, ó.
dia 1º de novembro de 2012, praticou o crime de descaminho, previsto lá no artigo 334 do Código Penal. Referido tipo penal é apenado com uma reclusão de 1 a 4 anos, certo? Então, eu tenho a pena máxima em abstrato aí, eu tenho a pena em abstrato. Ela foi presa em flagrante na data dos fatos, certo? Então, no dia ela foi presa. Dando ensejo à abertura do inquérito policial. Pergunta a vocês, inquérito policial é considerado causa, abertura do inquérito policial é considerada causa interruptiva ou causa impeditiva de prescrição? Vamos lá, quem lembra da aula? Alguém lembra? Vamos lá, pensem. Não, não é nada. Aqui é só para te enganar, para você ficar na dúvida, certo? Isso daqui, gente, são de concurso. E concurso, esses exercícios, embora a gente esteja fazendo eles como resposta dissertativa, eles são exercícios de resposta objetiva. Então, o próprio problema traz o prazo prescricional e só isso. Quer dizer, você tem que lembrar de todos os outros detalhes. Olha como a banca é coração peludo, certo? Ela quer te lascar, verdade, ela quer te lascar mesmo. Mas a prof. Dani não, vocês já sabem, né? Eu amo vocês, então a gente traz ali, deixa você fazer com o código na mão. Ai, professora boazinha, deixa eu fazer a prova com o código na mão. Então, vamos lá. Então, deu ensejo a abertura do inquérito policial. No dia 2/12 de 2012, o juiz recebe a denúncia. O juiz recebeu a denúncia. Então, recebimento de denúncia é causa interruptiva, oferecida pelo Ministério Público. Em 2/12 de 2016, a acusada foi condenada a pena de 2 anos de reclusão. Diante disso, determine em quanto tempo se dará a prescrição e qual modalidade que será aplicada neste caso, certo? Vamos lá, então. Nossos 10 passos. Vocês já estão craque com esses passos. O crime, descaminho, previsto no artigo 334, e o próprio problema me trouxe que eu tenho uma pena de 1 a 4 anos. Houve sentença penal condenatória? Houve. Houve trânsito em julgado para acusação? Não houve. Então, se não houve nem trânsito em julgado para acusação, muito menos definitivo. Prescrição. O problema não me disse. Então, eu preciso verificar todos. Só que é o seguinte, eu já vou eliminar algumas aqui. Por que eu vou eliminar algumas? Porque se não houve trânsito em julgado para acusação, eu não tenho uma pena estável. Eu tenho uma pena estável? Não, eu não tenho pena estável. Então, o que acontece, gente? Eu vou ter o quê? Eu vou poder usar a pena máxima? Eu vou poder usar a pena que o juiz deu? Não, por quê? Porque eu não tenho trânsito em julgado para acusação. Eu só posso usar a pena determinada na sentença quando houver trânsito em julgado para acusação, por causa do princípio do non reformar impégios, tá? Se não tem, se eu não posso usar nem a PPP retroativa, muito menos, então, a executória. Então, o problema não me disse, mas eu já sei qual. Se houver prescrição, vai ser no quê? Na PPP em abstrato. Próximo. Então, a PPP em abstrato, eu vou analisar os 4 anos, a pena, e a retroativa é superveniente em 2 anos. Como nós já vimos que não houve trânsito em julgado para acusação, eu já sei que eu não posso usar os 2 anos. Vou usar os 4 anos. Causa de aumento e diminuição não tem, idade não fala, reincidência não fala. Vou para a minha tabela do prazo prescricional. Então, vamos lá. Se eu tiver que analisar a PPP em abstrato, eu tenho uma pena de 4 anos. Portanto, eu tenho um prazo prescricional de 8 anos. Se eu fosse analisar a retroativa ou a superveniente, eu usaria os 2 anos e esse prazo prescreve em 4 anos. Tá aqui, ó. Quando a pena for igual a 4, prescreve em 8. Quando a pena for igual a 2, prescreve em 4. Vamos lá. Então, dia da consumação, dia 1º
né, do 1 de 2012. Olha, aqui o processo foi rapidinho. O Ministério Público estava trabalhando bastante, porque foi muito rápido. Ó. Com um mês, ele já mandou esse prazo, já ofereceu e o juiz já recebeu, certo? E aqui, a sentença penal condenatória, só isso que eu tenho, tem um lapso temporal, então, de 4 anos. Eu quero saber se houve prescrição. E daí? Eu tenho um lapso temporal de 4 anos. Mas vamos voltar lá, ó. Eu falei para vocês que eu tenho um prazo prescricional de 8 e um de 4 para analisar. Então, eu tenho um de 8 anos, se eu for olhar a PPP em abstrato, e de 4 anos, certo? Se eu for olhar a PPP retroativo superveniente. Gente, pergunto para vocês. Lembra que no começo eu falei que não houve trânsito em julgado para acusação? Então, embora tenha passado, né, tenha ocorrido um lapso temporal de 4 anos, e isso é a pegadinha do problema, não ocorreu prescrição. Por quê? Porque não houve trânsito em julgado para acusação, e sendo assim, eu preciso usar a pena máxima em abstrato, e por isso o prazo prescricional vai ser de 8 e não de 4 anos. Olha só, ele traz o prazo prescricional, ele traz o lapso temporal de 4 anos para fazer o quê? Para fazer você se confundir. Mas, por isso que eu falo para vocês da importância de eu usar o quê? Da importância de eu usar os 10 passinhos lá, o esqueletinho que eu ensinei para vocês. Por quê? Porque lá eu vou ter colocado que não houve trânsito em julgado para acusação. Como não houve trânsito em julgado para acusação, o que vai acontecer? Eu não vou ter o quê? Uma pena estável. Não tendo uma pena estável, eu não posso utilizar aquela pena da sentença. Eu vou ter que usar a pena máxima em abstrato. Certo, pessoal? Acabou? Vai acabar, gente. Não vai dar pra gente fazer o problema 5, certo? E o problema 6, que tá lá pra vocês. Mas tentem resolver vocês. E se surgir qualquer dúvida, vocês mandam, né? Pode mandar no direct aí. Obrigado pela presença de vocês. Espero que vocês tenham gostado aí da nossa primeira live. Certo? Eu ainda estou nervosa com tudo. Desculpem, né, aí os contratempos. Espero que na próxima vez isso não aconteça. Certo? Então, até a nossa próxima live do nosso, então, maravilhoso mundo do direito penal. Beijos!